Pode seguir, Denise. É, bom, primeiro não dá para deixar de dizer, né, que privilégio acompanhar essa apresentação da Maiara. Muito bom, obrigada, Maiara. Estou mostrando aí na tela, assim, deixa eu só esclarecer, né? Quando eu montei a minha primeira parte da apresentação, eu já montei pensando que a gente tinha acompanhado os dois primeiros encontros, que foram maravilhosos, né? Então, tomei aquilo como ponto de partida já. Então, não abordei, me dei o direito de não abordar algumas coisas que já tinham sido pontuadas, né? E a Maiara traz, assim, com muita contundência, a questão do racismo e das interseccionalidades e da formação profissional, né? Que eu também não tinha abordado porque já tinha aí a previsão de que ela fosse falar sobre isso, e que bom que eu não falei, porque ela falou de um jeito muito legal, que eu não seria capaz de falar. Vocês estão vendo uma figura, espero que estejam vendo essa figura. Esse é um modelo, né, que duas autoras elaboraram a respeito do desrespeito e abuso. Isso é uma outra coisa que acho que faltou eu pontuar na primeira parte, né, que a gente tem aí no plano internacional, né, muito uso do termo desrespeito, abuso e maus tratos. Os estudos falando dos relatos das mulheres, eles começam principalmente com esses termos, e a fala violência obstétrica, esse nome, violência obstétrica, ele vem principalmente da América Latina, principalmente com a lei, a partir da lei venezuelana, e aí, com o uso muito forte, né, a partir da América Latina, é que ele vai ganhando força, o termo violência obstétrica vai ganhando força no plano internacional. Mas mesmo a OMS, quando ela fez a declaração dela de 2014, né, falando sobre as experiências das mulheres, eles usam desrespeito, abuso e maus tratos. Foi só no ano passado que as Nações Unidas, numa Assembleia Geral, usou o termo violência obstétrica, mas para a OMS ainda está desrespeito, abuso e maus tratos, e agora eles reforçaram como uma experiência positiva de parto, né? Isso a gente já pode entender que tem todo um trabalho aí do plano das corporações, né, para não tornar o termo violência obstétrica padrão, hegemônico, eu acredito, né? Uma opinião minha. Mas, de qualquer maneira, falando aí das estratégias de enfrentamento, eu quis partir dessa figura, porque ela traz ali no centro as situações, né, que todo mundo entende que sejam de violência, aquelas situações que são de violência normalizadas, naturalizadas, por exemplo, aquelas falas sobre não chora não, porque ano que vem você está aqui de novo, ou não chora não, porque quando você fez estava bom, né, agora você está chorando. Esse tipo de coisa que é muito recorrente de se fazer nos serviços de saúde, e que as mulheres já sabem que elas vão enfrentar esse tipo de situação, então isso é de certa maneira naturalizado. Depois tem ali em verde os tratamentos, cuidado pobre em qualidade, né? É, que é da relação com os profissionais, da relação com o sistema de saúde, e aí os desvios dos padrões de qualidade, os desvios dos padrões de direitos humanos. A gente tem aí no Brasil, eu acho que tem situações envolvendo todas as dimensões, né? E aí a gente poderia pensar em intervenções, né, ou então estratégias para enfrentamento dessas situações, em qualquer um desses planos. O que foi? É, e aí, assim, falando mais ali do plano da... Amor, depois eu vejo isso com você, agora não dá. É bege. É,
Me perdi, desculpa, gente. Falando das intervenções para enfrentamento da violência obstétrica, eh, existem desde aquelas mais, do plano individual, até aquelas mais voltada para a política, ativismo, como estava na figura anterior, né. O plano de parto, ele surge como uma ferramenta, que pode ser trabalhada tanto no plano individual da mulher, como também no plano pensando num sistema de saúde ou pensando na instituição também, né. O que é muito comum a gente, ouvir dos profissionais de saúde com relação ao plano de parto é isso, que: "Ah, a mulher nem sabe o que que é, ela só marcou um xizinho lá, ela nem sabe o que que é aquilo", ou então: "É uma expectativa irreal, é um contrato que é assinado sem a outra parte", e por aí vai. São falas muito recorrentes por parte dos profissionais, né. Ele surge aí nos cursos de educação perinatal na década de 60, muito em consonância com aquela parte que eu falei, né, quando surgem com maior força os relatos de maus tratos e de crueldade, né, nas maternidades, como uma forma de fazer com que as mulheres, pensem sobre aquilo que elas consideram importante, né. Acho que a Mayara já deu uma boa definição aí do plano de parto. Eh mas eu vejo também que hoje a gente tem que entender esse documento como uma oportunidade da mulher explicitar os seus desejos, suas expectativas e fazer uma comunicação com o profissional de saúde. E aí, do ponto de vista daquelas pessoas que já têm o domínio da linguagem, hoje já têm uma certa familiaridade com o tema, então pode ser só uma pessoa que passou pela experiência, então você vai ajudar uma amiga, pode ser não precisa ser necessariamente uma doula ou um profissional de saúde, né, mas eu acho que qualquer pessoa pode ajudar uma pessoa conhecida a elaborar um plano de parto, né, de uma maneira que essa pessoa possa buscar mais informações e para que ela, tenha acesso aos seus direitos, né. Então é isso, uma oportunidade para a mulher expressar os seus desejos, expectativas, se relacionar com os profissionais de saúde e compartilhar a tomada de decisões. E aí é um trabalho que eu tenho tentado fazer, de disseminar essa ideia do plano de parto como uma oportunidade de diálogo e não como uma imposição ou não como mais um motivo de litígio ou de briga, né. Por parte do profissional de saúde, eles têm que ter, eu acho que a gente precisa, tentar, mostrar que para eles é também uma oportunidade de falar dos seus próprios limites, né, na assistência que eles estão dispostos a prestar. E é uma oportunidade também de se relacionar com aquela mulher, com os desejos dela e compartilhar a tomada de decisões, porque veja, no SUS, por exemplo, eh, a gente não vai ter a situação em que o pré-natalista, a pessoa que atendeu o pré-natal vai também estar com essa mulher na hora do parto, né. Então, se essa mulher tem a oportunidade de ir na atenção primária, elaborar um plano de parto e chegar lá, nesse hospital, na visita a que ela tem direito inclusive, né, de conhecer essa maternidade, se ela tem direito nessa visita já discutir com algum profissional o plano de parto dela, olha que coisa incrível que seria isso, né, que oportunidade maravilhosa de discutir ali quais são os limites, as possibilidades daquela instituição, né. Na perspectiva da atenção básica, então, seria uma oportunidade ali, se realizar uma atividade coletiva, por exemplo, de cobrir uma lacuna que existe hoje sobre a baixa qualidade do pré-natal e da situação de que a gente raramente dá informação para a mulher sobre o trabalho de parto e parto. Por exemplo, pouquíssimas mulheres recebem orientação sobre quando elas devem ir para a maternidade, né. E aí acaba sendo também uma ferramenta educativa sobre evidências científicas, que acho que tem muito a ver com o que a Mayara falou, e sobre os direitos também das mulheres, né. Do ponto de vista da gestão da maternidade, isso foi uma coisa que a gente viu no campo de pesquisa, que a gente fez em 2 maternidades do SUS, do estado de São Paulo. A gente, eu digo, o grupo coordenado pela professora Simone Diniz, foi a implementação de um plano de parto institucional como uma forma de estabilizar o modelo de atenção ao parto e nascimento. Então esse plano de parto ele foi conversado e pactuado com as equipes,
como uma maneira de combinar lá entre eles o que eles vão ofertar para as mulheres que forem procurarem aquele serviço. Então, foi uma maneira também de avançar um pouco no modelo, no sentido de um cuidado mais atencioso e menos intervencionista, e com maior consideração aos direitos das mulheres. Claro que os modelos de plano de parto que foram produzidos nessas duas intervenções, eles não são super progressistas, né? Mas, ao mesmo tempo, eles tratam de pontos que são bastante simbólicos da assistência, né? Então, a gente achou uma experiência bastante positiva, assim, que permitiu conversar muito com as equipes a respeito das práticas que elas estavam implementadas ali. Permitiu também discutir os protocolos que estavam implementados no serviço, então é muito comum que os serviços tenham muita rotatividade de profissionais, e um plano de parto institucional, algumas vezes ele dá conta de segurar, de dar uma estabilizada nas práticas daquele lugar, para que não tenha tanta variação entre um plantão e outro, por exemplo. E aí, assim, como eu disse também, é uma oportunidade para escuta, para diálogo, né? E é um reforço também a segurança dos pacientes, mas principalmente é uma oportunidade para a gente mostrar que as mulheres são sujeitos de direitos, né? E isso é legal, tanto da perspectiva das mulheres, como da perspectiva dos profissionais e dos serviços de saúde. Então, você trabalhar o plano de parto com as mulheres é muito legal, porque elas falam assim, eu posso andar, eu posso escolher tomar água, eu posso escolher a minha mãe, ou meu companheiro, ou quem for, ou minha companheira, cortar o cordão umbilical, eu nem sabia que eu podia escolher isso, né? Então, é uma maneira de você criar um interesse e sensibilização dessas mulheres por essas questões assistenciais que hoje em dia são dadas como normais de acontecer somente do jeito que os profissionais querem ou do jeito que é instituído pelas equipes, né? E por parte das equipes, né, e das instituições de saúde, é dizer, olha, se uma mulher chegar aqui e com um plano de parto, você vai ter que recebê-la, vai ter que ler esse plano de parto e vai ter que conversar com ela a esse respeito, porque sim, ela tem capacidade para decidir e para falar sobre o seu próprio corpo, né? E aí, acho que a Mayara já falou sobre isso, né? Uma questão que acontece com muita frequência é justamente dos profissionais recusarem o plano de parto e hostilizarem a mulher que traz um plano de parto, né? Eles se sentem ofendidos, exatamente como ela disse, mas isso tem muito a ver com a forma como a nossa sociedade é construída, tem a ver com todas as hierarquias sociais que nós temos e também com as hierarquias das maternidades, que acho que foi tão bem abordada no encontro passado, né? No reconhecimento da autonomia da mulher para tomada de decisão, e outra coisa é que escolhas estão disponíveis, né? A Mayara falou um pouquinho sobre autonomia, muito relacionada à posse, né? Mas no caso da assistência ao parto no Brasil, a posse de um convênio médico não necessariamente favorece a autonomia da mulher. Favorece a autonomia da mulher desde que a escolha dela, o caminho dela, seja aquele que é ofertado pelo plano de saúde dela, ou seja, uma cesárea eletiva, né? Se ela quiser algo diferente disso, ela também não tem uma possibilidade de escolha. Obviamente, as violências a que ela vai estar exposta vão ser muito diferentes de outra ordem das que uma mulher negra, solteira ou adolescente, ou obesa, ou né, qualquer outra característica que você queira usar para subalternizar essa mulher, né? São distintas, né? Mas não quer dizer que não vai existir nenhum tipo de violência. Então, isso com relação às escolhas divergentes, né? Tem outras ordens de dificuldades, né? Por exemplo, quando a assistência ofertada está muito distante daquilo que a mulher deseja, e as retaliações, as mulheres que demandam alguma coisa, então são abandonadas e sofrem maus tratos, tem esse discurso de que as consequências
serão suas, você não queria ter autonomia, então vai ter filho sozinha, e assim por diante, toda sorte de discurso violento que a gente já conhece, né. Isso tem muito a ver com o problema da formação, que a Mayara também falou, que é sobre a desimportância, né, das questões, sociais, emocionais, psicológicas, raciais, espirituais, em que essas questões são tratadas como coisas menores ou cosméticas, né, na formação em saúde. E aí quando você permite que um profissional use o corpo de, uma mulher negra para treinar uma intervenção, você não está só treinando uma intervenção que possivelmente era desnecessária para aquela mulher, mas também você está socializando esse profissional nessa ideia de que, ele pode fazer o que ele quiser com aquele corpo, né. Você está socializando esse profissional com essa ideia de desvalorização, desumanização daquele corpo, né. A cor da pele. Igual a minha. Eh, e aí, assim, o que que eu espero com a implementação do plano de parto, né, é que a gente possa aí reconhecer os aspectos sociais, culturais, emocionais, espirituais, os aspectos individuais e familiares relacionados à gestação, parto e nascimento, e o aborto também, e as perdas perinatais também, né. A redução das injustiças na relação entre profissional de saúde e mulher, isso com certeza vai, levar a maior satisfação da mulher, mesmo quando o plano de parto não é totalmente atendido, eu acho que quando você tem esse diálogo, a ideia não é que aconteça tudo exatamente como uma mulher escreveu ali, né, mas que aquilo permita o diálogo. E eu tenho certeza também que os profissionais que, se sensibilizarem e tentarem trabalhar numa perspectiva diferente, eles vão ter também maior satisfação com o trabalho. E a visibilização dos preconceitos, né, por características como raça, classe, preto. É. Essas são algumas das referências bibliográficas, tem muitas outras, e era isso que eu tinha para falar. Bom, Denise e Mayara, deu tempo, foi tudo muito maravilhoso, então acho que antes de tudo vou fazer uma fala de agradecimento. Grande parte das intervenções foram para agradecer as falas maravilhosas de vocês, e estou dizendo isso porque as duas comentaram de um certo nervosismo, né, para iniciar a fala, e até teve um último comentário que todos os dias anteriores foram maravilhosos e esse também manteve o alto nível, né? Então acho que um pouco para dizer para vocês que sim, foi um grande momento de aprendizado para todas nós. Acho que iniciando primeiramente entendendo os conceitos e aprofundando um pouco do que a gente fala quando a gente fala de violência obstétrica a partir da Denise. Depois, a Mayara atravessando isso com os conceitos de interseccionalidade, pensando a autonomia das mulheres, e por fim, a gente pensando um pouco o plano de parto como talvez uma solução, dentre outras que a gente pode ter, para pensar como que a gente repensa o modelo de atendimento, né? No caso do parto, né? Do pré-parto, do parto e até, né, do pós-parto e até em situações de abortamento, né? Como que a gente repensa esse modelo de assistência? De que forma que a gente critica ele e consegue criar um espaço que seja um efetivo espaço de cuidado e não um espaço de violações, né? Como que a gente entende as pessoas que a gente atende como, né, sujeitas e sujeitos, podem ser homens trans de direitos. E eu vou trazer algumas perguntas, acho que eu vou fazer um blocão, como a gente está um pouquinho avançadas na hora, então o que eu vou fazer? Vou tentar fazer um bloco grande, terminar também com uma pergunta que eu fiquei pensando, e aí eu acho que vocês ficam bastante livres para trazer as considerações finais e também responder aquilo que entenderem como pertinente. Acho que também, se alguma pergunta não ficar respondida, já até dizendo para quem participou e sentir isso, a gente fica super à disposição para que vocês mandem por e-mail e a gente pode acionar a Mayara e a Denise para eventualmente aprofundarem e até trazerem as referências que elas mencionaram, tá bom? Só vou abrir aqui o meu compilado das perguntas, só para não ter nenhuma questão. Mas o primeiro é uma pessoa que pediu para que a gente, né, para que as duas, tanto Mayara
quanto, né? Denise, aprofundar assim, um pouco sobre a questão de atribuir à mulher o poder sobre o próprio corpo e essa hierarquia em relação ao corpo feminino. Acho que há algo que a Maíra e a Denise poderão falar um pouco. Então, ela pediu para que aprofundasse um pouco nessa questão. Depois, uma pergunta sobre plano de parto. O plano de parto deve ser feito pelas mulheres, mas com relação aos profissionais, quem pode estar junto? Somente médico e enfermeira? E uma última pergunta que foi, no serviço de saúde, há realmente racismo quanto a mulheres negras que buscam aborto legal? Como isso ocorre? E acho que também, para finalizar, pensando um pouco, eu pensei um pouco nisso enquanto vocês estavam falando, mas a gente pode também aprofundar um pouco na ideia de qual modelo de assistência ao parto que a gente gostaria de pensar. Quais são as medidas que a gente poderia aprofundar para efetivamente construir um modelo de cuidado? Né? Como que a gente faz um enfrentamento a essa ideia de atendimento de um corpo, não de uma pessoa, né, sujeita de direitos, e um corpo universal, né, que pensa as intervenções, né, a partir disso. Como que a gente repensa, especialmente nesse cenário conservador, muito bem trazido pela Denise no final da primeira fala dela, né, que é uma tentativa de desconstrução, quando atacam o conceito de violência obstétrica, quando dizem, na verdade, que isso é uma violência ao profissional, estão dizendo muitas outras coisas ali, né? Estão tentando tirar toda a credibilidade daquilo que a gente construiu enquanto autonomia, né? Enquanto modelo de atendimento. Então, também, se vocês pudessem pincelar essas questões, só tudo isso para finalizar a fala. Acho que eu vou dar... Pensei aqui, ó, a gente está em 21 e 25, então talvez uns 8 minutinhos para cada uma, pode ser?